Existem algumas histórias macabras que ouvimos ou lemos por aí, que supostamente são reais, mas de tão malucas acabamos pensando que não passam de mais uma lenda urbana. Mas se eu te falar que algumas dessas lendas realmente aconteceram, conheça algumas lendas urbanas que realmente se tornaram realidade e outras que só ficaram nas lendas mesmo. Mas antes de iniciar o vídeo, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Por favor, deixe seu like, isso é de tamanha importância para o crescimento do canal. Compartilhe o vídeo com um amigo ou uma amiga sua. Vamos lá. Chamada do além. Você já ouviu falar de pessoas que receberam ligações telefônicas de alguém que, sem elas soubessem, havia acabado de falecer? Essa história aconteceu nos Estados Unidos em 2008, depois de um terrível acidente envolvendo 2 trens que provocou a morte de 25 pessoas. Sabendo que Charlie estava viajando em um dos trens, seus familiares entraram em pânico, aguardando ansiosamente por notícia. Até que receberam uma ligação e outra e mais outra. Num total, foram 35 chamadas realizadas do celular de Charles. E apesar dos policiais terem achado a vítima através do sinal do aparelho, o encontrado não foi nada feliz. Charles já estava morto, preso às ferragens, e até hoje ninguém jamais conseguiu explicar como as ligações puderam ser realizadas. E sabe o mais irônico dessa história? O acidente ocorreu porque um dos mecanistas se distraiu com o próprio celular e passou em um sinal vermelho. Macabro, né, galera? Elevador da morte. Imagine que você vai pegar um elevador e por algum motivo as portas se fecharam sobre o seu corpo e você ficou preso. Parece uma cena de filme de terror, não é mesmo? Pois bem, em 2003, em um hospital para completar o cenário macabro dos Estados Unidos, o médico residente Edson Nicadou acabou ficando preso na altura dos ombros, entre as portas de um elevador. O problema é que ele não conseguiu se soltar e o elevador continuou subindo. O pobre médico teve sua cabeça partida pela metade, na altura da sua boca, e lá havia uma pobre enfermeira. Ela teve que esperar durante mais de 1 hora na companhia da metade superior da cabeça do pobre médico. Até que uma equipe de salvamento conseguiram tirar ela de lá. Suicídio impossível. Pode parecer impossível, mas David Fial, um britânico muito descontente, decidiu cometer suicídio cortando a própria cabeça com uma serra elétrica. Tudo começou quando o prédio no qual David vivia foi decretado como condenado e todos os inquilinos receberam ordem de mudança para outro local, menos David. Mesmo depois de receber 11 ofertas de acomodações alternativas, David se recusou determinadamente a deixar o seu lar. Tanto que, para garantir que não sairia do apartamento vivo e que daria bastante trabalho para a equipe de limpeza, ele planejou a própria morte e de uma maneira absurdamente sinistra. David prendeu uma motosserra à perna de uma mesa de sinuca, usando fita adesiva para manter o botão de liga ou desliga. Depois disso, David se deitou debaixo da mesa, com a corrente de serra posicionada sobre o pescoço, e alguns minutos mais tarde perdeu a cabeça literalmente. A procissão das almas. Essa lenda de Mariana, de Minas Gerais, é a inspiração para o rito religioso que acontece até hoje na cidade. Conta-se que uma senhora vivia sozinha e passava o dia inteiro olhando a rua. Certa noite, viu uma procissão se aproximar. A velha estranhou, pois nem mesmo os sinos da igreja tocavam coisa comum em dia de procissão. Mesmo assim, a senhorinha ficou lá na janela assistindo.
Próximo ao fim do cortejo, uma das pessoas que participava se aproximou e entregou uma vela à senhora na janela, e ela guardou e foi dormir. No dia seguinte, quando acordou, se deparou com ossos em um lugar que tinha deixado a vela. O desfecho da lenda varia. Algumas versões dizem que a velha morreu, outras que a alma voltou para buscar os ossos na noite seguinte. No fim, a moral é a mesma: a procissão das almas não é para ser vista pelos vivos. O ladrão de órgãos. É comum ouvirmos histórias que envolvem pessoas que são drogadas e acordam em uma banheira de gelo e sem um rim. Terror total, pois bem, há uma lenda urbana brasileira que trata-se desse tema assustador. Diz a história que Leandro, um menino de 11 anos, ganhou de Natal um joguinho virtual. Nele, o garoto poderia conversar com outros jogadores de vários países. Então, ele acabou ficando bem amigo de um usuário chamado Lordese Gondoara, que lhe mandou um link. Segundo o colega misterioso, era um jogo que ele próprio havia desenvolvido. Cheio de inocência, Leandro clicou no link, que era na verdade um rastreador que mostrava o endereço da criança. No dia seguinte, o menino tinha acordado em uma banheira cheia de gelo, com um corte na região das costas. Gangue dos Palhaços. Você deve ter visto na internet ou provavelmente se aterrorizado com a história de palhaços macabros que aparece em vários países, inclusive no Brasil. Mas está achando que essa história de palhaço sinistro é de agora? Há alguns anos, uma Kombi circulava pelo Brasil sem levantar suspeitas. Mas um dia, crianças entraram nesse veículo e nunca mais foram vistas. Reza a lenda que os garotos foram alvo da gangue dos palhaços, que roubavam órgãos. Os bandidos aproveitariam a empatia que as crianças têm pela figura cômica de circo e atrairia para a morte. Essa história foi tão desanimada que vários palhaços perderam os seus empregos e sofreram ameaças de morte. Não é à toa que essa fobia de palhaço surgiu na época em que essa lenda estava no auge. A loira do banheiro. Essa daqui não poderia estar de fora. Afinal, quem nunca tentou invocá-la no banheiro da escola? A versão mais aceita da história não é assustadora. Na verdade, Maria Augusta de Oliveira, nascida em Guaratingueta, São Paulo, no século XIX, é um exemplo de empoderamento feminino. O que pensam bem pode ter sido assustador para a sociedade da época. Quando foi obrigada por seus pais a se casar, ainda adolescente, situação comum na época, Maria Augusta fugiu para a Europa, onde viveu feliz até os 26 anos, quando faleceu. A morte permanece um mistério até hoje, pois seu atestado de óbito sumiu. O corpo retornou para o Brasil, mas a mãe da garota se recusou a enterrá-lo, deixando-o na casa da família. A jovem só foi sepultada depois que a mãe sofreu uma série de pesadelos. Anos mais tarde, em 1902, o casarão da família virou a Escola Estadual Conselheiro Rodrigo Alves, e a lenda de que a alma da jovem ainda assombrava o lugar surgiu intensificadamente por um incêndio sofrido num prédio. Mas de onde está o banheiro nessa história? É aí que está o mistério. Nada liga o fantasma da Maria Augusta a banheiro nenhum. Provavelmente, esse foi um detalhe criado para evitar que os alunos da escola matassem aluno no banheiro. Então, pessoal, qual dessas lendas ou histórias reais te deixou com mais medo? Comenta aqui embaixo, compartilhe o vídeo e deixe seu like. Assim, a gente vai saber que você realmente gosta desse tipo de vídeo e vamos estar trazendo com mais frequência aqui para o canal. Assista os vídeos que está aparecendo aqui para vocês, que também é relacionado a mistérios e coisas do mundo, que dá aquele medo na espinha, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.